hora de oração, postras-nos, paz ao coração, e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempo de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé e amor constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Então, Deus seja louvado, amadas. Amém. Muito obrigada, Rô. Agora nós temos o nosso quadro especial, que é a Nossa Serva em Ação. Esse é com você, Carol. Fique à vontade. Ok. Boa noite. Está à tarde aqui, eu quase falei boa tarde. Mas é um prazer estar aqui, como sempre, e temos um número bom de participantes. Somos 40 agora. Que bom. Nós temos uma pessoa, como sempre, temos uma pessoa hoje para compartilhar da sua própria vida, uma pessoa muito especial, com muitos talentos. O nome dela é Célia Berti, e ela tem 48 anos, foi batizada há 25 anos, e é um membro da Igreja de Cristo em Guarulhos. Seu esposo se chama Marcos. Eles são casados há 31 anos. Ele também foi batizado há 26 anos. Então, isso é um casal cristão por muitos anos. Ele serve na igreja como tesoureiro e também trabalha com outros ministérios de tecnologia da informação, documentação e alvará do bombeiro, de aulas, ele dá aulas e ele prega também. E o importante é que Célia apoia ele em tudo que ele faz, todas as tarefas deles. Eles têm 2 filhos, o Marcos, de 31 anos, e a Priscila, de 25 anos, ambos solteiros. Marcos está noivo agora, então logo será só um solteiro, uma solteira em casa. Os 2 filhos também trabalham na igreja com o Comitê dos Jovens e a futura nora trabalha no berçário da igreja. Célia é uma mulher de muitos talentos. De profissão, ela é uma enfermeira e também é muito ativa na vida da congregação,
servindo em várias funções. Ela e seu esposo trabalham juntos nesses ministérios. O Comitê de Construção, Comitê de Decoração, Comitê de Almoço Congregacional e Comitê de Benevolência. Muita coisa que ela faz. Não sei como consegue fazer tudo isso e também trabalhar no emprego. Mas ela está fazendo e eu ouvi coisas muito boas dela. Agora, Célia, eu acho que você me falou que o primeiro ministério que você começou foi o ministério de decorar o prédio da igreja. Como aconteceu isso? Boa noite a todas as irmãs. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história dentro da igreja. Então, assim, quando eu comecei na igreja, primeiro foi meu esposo que foi para a igreja, e assim, depois, logo em seguida, fui eu, e eu olhava para o prédio e, assim, achava tudo muito frio. Eu achava que precisava de um aconchego. Eu sentia necessidade disso. E eu me lembro que eu acho que eu não tinha, acho que nem 2 anos de convertida. E, na época, eu conversei com o meu pastor, que era o Davi Meadows, e falei para ele que eu queria montar um comitê de decoração, para deixar a igreja mais aconchegante. E ele falou que tudo bem. E convidei algumas irmãs na época, e as irmãs falaram assim para mim: já teve esse comitê aqui, não deu certo. Me desculpa, mas eu não quero participar, porque eu já participei do outro e não deu certo. Eu ouvi muitos nãos, mas eu não desisti. Eu não desisti. E falei assim, eu vou começar sozinha mesmo. E comecei sozinha, né? O Davi me dava uma verba mensal. Às vezes a verba mensal era pouca, eu esperava até juntar um pouquinho com ele mesmo, porque às vezes tinha alguma coisa que eu desejava comprar, que precisava um pouquinho mais de verba, né? Então, eu esperava, quando chegava no valor aproximado do que eu queria, aí ele me dava dinheiro e assim foi. Comprava uma coisinha aqui, outra ali, para decorar, decorava um corredor da sala de aula antes de chegar na sala de aula, e assim eu fui deixando algumas coisinhas assim mais aconchegante, na entrada da igreja, logo que você entrava na igreja, não tinha um vaso de flor, e assim foi. E o legal que as irmãs viram e começaram a gostar. E eu me lembro que teve uma vez que eu fui decorar a igreja num final de ano e convidei a Silvana para me ajudar. E a Silvana falou, não, vamos sim. E ela veio comigo para o centro da cidade, compramos algumas coisas e eu fui decorar a igreja. Então, foi assim que eu comecei, recebendo muitos nãos, mas não desisti. Muito bom. E realmente eu acho isso muito importante, porque parece onde uma família mora, quando tem essas coisas. Isso. E somos uma família. Explique o que está envolvido na preparação da igreja para o culto todo Então, domingo. assim, os irmãos, às vezes, não imaginam o trabalho que dá para a pessoa, assim, ter um culto dentro de uma igreja. Tem que ter aquele irmão que chega, que vai preparar a ceia, tem aquele irmão que vai preparar a mesa da ceia, tem o irmão do audiovisual, que preparou os cânticos durante a semana. Então, tem uma logística toda para acontecer o culto. Então, às vezes, o irmão chega na igreja e quando chega, está tudo preparadinho, não tem ideia da logística que é antes do culto. Testar microfone, para na hora do sermão as pilhas não falharem, entende? Você até nessa parte de decoração entrou a mesa posta também. O que eu fiz? Quando eu vi aquela mesa posta da ceia, eu
fui para a cidade, para o centro de São Paulo, com meu esposo, que o comitê, não era nem eu e ele que fazia parte desse comitê. O comitê que cuida da ceia pediu para a gentileza de comprar o pão da ceia, e a gente foi comprar. Eles passaram o endereço, o irmão ia ter um problema aquela semana, não poderia comprar. E a gente foi. E chegando lá, os meus olhos encheu, porque eu vi que lá eles tinham pães falso, fake, né? E tinha uvas fake. Pronto, na minha cabeça eu já imaginei aquela mesa posta da ceia, com aqueles pães, com aquelas uvas. Eu falei, é isso que eu quero. E aí foi o quê? Eu esperei ter a verba e fui lá e comprei. E aí decorei a mesa também da ceia. Então foi assim, é tudo Deus conduzindo. Eu falo para o meu esposo que, assim, quem na igreja me conhece, não estudei nada de decoração, é um dom que Deus me deu, mais um dom que Deus me deu. Muito bom. Para mim parece um pouco estranho para uma mulher fazer parte da comitê de construção. Conte-nos como isso aconteceu. Então, na época, eu cuidava dos berçários da igreja. E no berçário, eu percebi que tinha uma parede mofada no berçário, e aquilo fazia mal para algumas crianças. Então, eu fui, conversei com o tesoureiro na época, que não era meu esposo, e falei na necessidade de pintar aquele berçário que precisava. Aí a pessoa me falou, se você se prontifica, ir atrás de pintor, tudo bem. E aí foi assim que começou. Fui atrás do pintor, que inclusive na época eu estava reformando a minha casa. Então esse pedreiro também era pintor. Eu conversei com ele e falei para ele, mostrei o berçário, ele falou que uma semana ele fazia o serviço. Eu falei, então tudo bem. Fui, comprei as coisas que precisava e levei ele, escolhi a cor da tinta, já que ele falou mais ou menos, eu falei para ele quantos metros quadrados tinha cada sala, eu já comprei a tinta e levei ele lá. Chegando lá, ele arrastou um armário, e atrás desse armário estava muito molhada a parede. Aí ele falou, tem água aqui, precisamos ver de onde que está vindo essa água. Ele falou, o que tem aqui em cima desse berçário? Eu falei, são 2 banheiros. O que aconteceu? Esse pedreiro foi e quebrou a parede. No que ele quebrou a parede, jorrou água. Muita água, muita água. Falei, temos um problema. Aí começou a história de eu fazer parte do comitê da construção, porque meu marido já cuidava assim da manutenção que o prédio dava, ele já cuidava disso, nas folgas dele, que na época ele tinha 2 empregos, então é muito difícil ele ter folga, mas quando tinha, ele sempre estava lá cuidando de alguma coisa, e eu tive que encabeçar isso sozinha. Que aí a tesoureira da igreja, conversamos com a tesoureira, com o pastor, falei do problema, teve que reformar todinho o banheiro de cima, os 2 banheiros que tínhamos, para depois ir reformar o berçário. Aí foi uma reforma total. Aí eu comecei, assim, como eu já tinha a experiência de estar mexendo com obras na minha casa, então eu saía do trabalho 1h da tarde, ia para casa, almoçava e já ia para o prédio. E sempre eles tinham alguma coisa assim, Dona Célia, precisa comprar tal coisa, Dona Célia, precisa comprar tal coisa. Eu brincava até com meu marido que acho que os pedreiros tinham mais medo de mim do que dele, porque quando eles faziam alguma coisa que eu não gostava, eu falava, não gostei disso, não está bem feito, tem que fazer de novo. Então, assim, foi assim que começou. E depois que a gente reformou esses 2 banheiros, reformamos o berçário, depois foi embora. As reformas continuaram, não pararam. Muito bom. Eu fico muito feliz que todos nós tivemos oportunidade de ouvir sobre isso, porque na Bíblia fala muito sobre as instruções que o Senhor deu para cuidar da casa dele, né? E nós temos que levar isso a sério também hoje em dia. E às vezes não é assim.
E eu tenho experiência de ver pessoas visitantes chegando no culto e vendo, como você falou, um lugar muito frio e geralmente eles saíram e não voltaram mais, porque não sentiram bem. Então, eu queria que você falasse hoje sobre essas coisas que você faz, que muitas vezes todos nós, cristãos, homens e mulheres também, não pensamos nessas coisas, pensamos em algum ministério grande e uma coisa que brilha, não Sim. uma coisa que está acontecendo por trás, mas que está realmente ajudando tudo que acontece naquele prédio, naquele culto, naquela adoração e tudo. Então, eu agradeço muito seu testemunho e tomara que alguém vai pensar, eu posso fazer isso na minha congregação também, Sim, sim, para melhorar. sim. Porque, assim, eu comecei a ver muitas coisas dentro da igreja que precisava de mudança, sabe? Pessoas, logo no começo, eu entendo que a igreja também não tinha verba para algumas coisas, mas assim, o banheiro principal do prédio não tinha porta onde eram os vasos sanitários das mulheres, eram cortinas. E aquilo era desconfortável, não é todo mundo que se sente à vontade. Tem pessoas que não têm problema com isso, mas tem outras pessoas que não se sentem confortável e tem que ser respeitado isso. Então, assim, foi um trabalho difícil, não foi fácil, sabe? Às vezes a gente recebe muitas críticas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Quando eu estava reformando os berçários, os bebês não podiam usar mais o berçário durante o domingo, porque tinha obras lá. Então, o berçário ficou um tempo. E todo mundo que mexe com obra sabe que o pedreiro fala, em 2 meses isso está pronto. Você pode colocar 3 ou 4. Nunca é o que eles falam. Então, na época, eu recebi muitas críticas, sabe, na demora disso, do berçário não estar pronto. Eu me lembro que quando eu encomendei bercinhos novos também, teve pessoas que reclamou, por que não usa o velho? Mas o velho estava em péssimo estado, sabe? Mesmo às vezes a gente fazendo, vai ter aquele que vai reclamar. Mas nós não devemos desanimar, porque, em primeiro lugar, estamos fazendo para Cristo, e estamos fazendo com empatia. Se aquele irmão não está vendo a empatia, porque você está fazendo pensando no seu próximo, pensando no seu irmão. Se tem irmão que não está vendo isso, ore por ele e continue e não pare. Entende? Não pode desanimar, porque muitas pessoas desanimam por quê? Que nem lá atrás, no começo, quando eu comecei. Mas esse ministério já teve, de decoração já teve. Se eu tivesse parado, eu não teria feito as obras que fez dentro da igreja, porque foi uma coisa puxando outra. É assim que Deus trabalha, sabe? Quando você vê na igreja, tá faltando copinho no bebedouro, vai lá e põe o copinho, não espera aquele irmão ir lá fazer. Vai lá e coloca, porque você não está fazendo especificamente para aquele, você está fazendo para todos, entende? É para todos, é empatia. E aí, quando eu reformei o banheiro das mulheres, o principal banheiro, eu coloquei um espelho enorme, fiz questão de colocar um espelho. As irmãs amaram, tiraram fotos, sabe? Tem irmãs que tiraram fotos comigo ali na frente daquele espelho, que infelizmente hoje, ou felizmente, porque está com o pai, não está mais entre nós, sabe? Mas ficou. Hoje, estamos mexendo com uma grande obra, que é um elevador no prédio da igreja. E nós não estamos tendo culto presencial, está sendo feito só online, devido também a essas obras. E temos crítica, que tem irmãos que também não entendem. Só que também não queremos começar o culto agora sem terminar essa obra, porque seria um transtorno.
e está prestes a terminar. E é uma coisa que vai ajudar muito as pessoas idosas, porque o salão quando a gente faz a confraternização, o almoço, é de 3 em 3 meses esse almoço. Então, é no último pavimento, é 3 andares. Então, tinha irmãs que a gente tinha que descer com um prato de comida lá embaixo no térreo. Não vai precisar mais. As irmãzinhas vão poder subir. Então, isso é gratificante. É gratificante quando você luta, você trabalha, que você fica, assim, muitas vezes estressado com tantas coisas para resolver. O estresse acontece, sim. Eu lembro que quando foi para entregar os bercinhos, que nem eu estava falando, eu fiquei 3 dias esperando esses berços na igreja. Eu comia marmitex esperando a entrega, porque cada dia eles falavam que era um dia em horário comercial, não me davam um horário certo. Então, eu tinha que ficar lá. Então, tem problemas, mas não devemos desistir nunca, porque, em primeiro lugar, o que estamos fazendo é para o Senhor, e nós temos que dar o nosso melhor, o nosso melhor. Tem toda a razão. Agradeço muito por sua participação. Hoje eu sei que foi muito inspiradora para todas ouvir como você viu e agiu. E como eu já falei várias vezes, quando as mulheres agem, as coisas acontecem. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, muito obrigada. E, irmãs, não desistam. Vê uma coisinha para fazer e vai fazer, porque daquela coisinha pequena, pode ter certeza que se você estiver fazendo com amor e dedicação, Deus vai dar grandes coisas para você cuidar. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Muito bom. Obrigada, Célia. Eu já tive o privilégio de estar no prédio lá de Guarulhos, né, Carol? A gente foi lá, muito lindo. Esse banheiro das meninas, fantástico. Bom, né? Amei. Que bom saber, né? Uma mãozinha especial lá. Parabéns, viu, minha irmã? Vou compartilhar aqui o nosso projeto que apoiamos, mulheres como eu, Carol, Roselane, e todas nós estamos aqui apoiando o Colheita Brasil. Nós somos todos Colheita Brasil. E, graças a Deus, já estamos pondo em prática o que nós estamos sonhando junto com muitos irmãos que estão abraçando a ideia. Cooperando em todo momento. Antes que a gente iniciasse esse encontro de hoje, eu, Buê e Carol, nós estávamos falando do quanto está sendo feito. Muitas mulheres estão atuando para esse propósito. Então, serva em ação, olhe para onde você estiver, tem trabalhos para fazer e muito dentro da obra do Senhor. Tá? E eu quero chamar aqui a vocês para continuar a contribuição. Nós temos a nossa contribuição, começou desde novembro e está em aberto. E também eu quero convidar agora a nossa amada irmã Buê. Buê, ativa seu som. Buê. A Buê vai nos trazer a palavra do Senhor. Buê, para quem não te conhece, fale um pouquinho de você. Nossa, essa é a surpresa. Você fora do script. Bom, eu sou Buê, eu sou a irmã da linda May Pestana, que é a famosa da família, e congrego na 9 de julho, conheci os missionários desde criança, então imaginem a idade, e eu trabalho como médica há mais de 42 anos e amo muito vocês. É um prazer estar aqui, agradeço o convite.
E eu tenho... então, eu esqueci de falar da família. Tenho 2 netos lindos, maravilhosos. Esse é meu Marcão querido. Somos casados há 41 anos. Esse é o Arthur, que tem 5 anos. E a Maria, que eu vim para a praia passar frio e chuva para vê-la. Ela tem 1 aninho. Então, somos muito abençoados. Obrigada. Então, Obrigada, Boia, por nos trazer de novo a mensagem do Senhor aqui na Serva em Ação. Antes que a Boia comece, eu quero logo motivar vocês e nossa próxima irmã que vai estar nos trazendo a palestra dia 5/6 é a Cléia Silva de São Paulo. Tá? Obrigada, Boia, é contigo. Fique à vontade. vou compartilhar a tela. Espero que dê tudo certo. O que você quer aqui? Então, aqui... Tem moção. Tá ótimo. Presunto Tá aqui ainda. O pão tá aqui. O queijo. Ixi, tem alguém com microfone, acho. Consegue ver quem é? Bom, o nosso tema hoje é aproveitando ao máximo. E quem está aqui hoje está exercitando isso, porque nós queremos aprender mais e mais sobre a palavra de Deus e estar em comunhão com a Irmandade. Vou começar com um tema médico, que é o ritmo circadiano. Em latim, circa quer dizer cerca de, dim quer dizer dia, cerca de um dia. Eu pus os donuts aqui porque fazem parte da minha adolescência, e uma vez por mês, eu acho que quando tinha promoção, a minha mãe comprava e a gente aproveitava o máximo cada pedacinho, porque era um pedacinho para cada um, cada filho. Em 2017, os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina foram esses 3 cientistas médicos, e eles isolaram o gene que codifica uma proteína que se acumula durante a noite e vai diminuindo durante o dia. Então, o ritmo circadiano é o relógio biológico nosso que comanda a participação dos hormônios no corpo da noite, os hormônios da noite, e temos os hormônios do dia. Então, isso vai explicar por que nós somos mais ativos durante o dia e menos ativos à noite. Então, não se assustem, eu só vou explicar uma pincelada. Então, o nosso organismo depende da claridade e do escuro e do dia e da noite. São 12 por 12. Então, cada atividade, para que cada atividade renda ao máximo, nós temos que aproveitar ao máximo o nosso relógio biológico. Não dá para ficar alterando, ele vai funcionar do jeito que Deus nos concedeu e já vem de fábrica. Então, o NSQ, que é o núcleo supraquiasmático, ele é do tamanho de um grão de arroz. Esse é o relógio do nosso cérebro, que fica lá dentro do nosso cérebro. Então, é importante que a gente mantenha horário regular para o sono, para as refeições, praticar exercícios durante o dia. Quando começa a anoitecer, a melatonina, ela organiza as informações coletadas durante o dia e o trabalho dela é restaurar as fontes de energia. Então, as células são revigoradas à noite, por isso que precisamos descansar, dormir. A digestão torna-se mais lenta, é importante que a gente não coma demais à noite, porque os nutrólogos, os nutricionistas falam que a gente tem que tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Então, uma sopinha, uma comida leve, uma salada. Por quê? Porque a digestão se torna mais lenta ao entardecer. A temperatura corporal cai, o ritmo cardíaco e a pressão diminuem e o sistema imunológico é estimulado. Então, é importante saber disso, porque as pessoas que não dormem ou dormem mal precisam reorganizar, fazer uma higiene do sono. Eu participei de uma live de psiquiatras e tem que começar o apagar das luzes, comer menos,
não assistir filmes de terror ou de excitação, não ler livros que deixem com pesadelos e diminuir a luz. Então, cuidado com essas telinhas de computador, de celulares, porque podem estimular e enganar o nosso cérebro, não permitindo que a gente tenha uma boa noite de descanso para revigorar as células. Então, o que a melatonina faz? Ela tem um efeito sedativo, suave, então não precisa de remédio, porque a melatonina já está querendo agir por nós. Ela diminui os batimentos cardíacos, diminui a pressão, produz antioxidantes e dão até, a melatonina, ela pode apresentar até uma discreta ação analgésica. Por isso que as mães falavam, quando você acordar vai melhorar, vai dormir. Quando você acordar, vai melhorar. Por quê? Porque é o papel da melatonina. O cortisol, nas primeiras horas da manhã, o cortisol é ativado e a melatonina começa a diminuir no corpo. Então, a retina detecta a luz e se alguém tiver dificuldade para acordar, abra bem a janela, põe os olhos bem na luz para poder dizer para o cérebro, olha, amanheceu, vamos acordando. Aí a produção de melatonina diminui e o corpo, o cérebro, envia estímulos para as glândulas suprarrenais, que ficam lá em cima do rinzinho, dos nossos rins, são 2 glândulas, para aumentarem a produção do cortisol. Só que vai ser na medida certa. Então, às vezes a gente precisa tomar corticoide, mas tem que ser sob orientação médica. Não pode tomar de qualquer jeito, porque o cortisol em excesso atrapalha o corpo. Então, aí começa o cortisol a ser produzido e o corpo se torna mais alerta, aumenta a vigília do dia, ele ajuda a controlar o estresse. Dizem que é o hormônio do estresse. Por quê? Porque o cortisol nos prepara para um ataque, por exemplo. Eu vi uma barata, eu vi uma cobra. Então, o coração bate mais forte, a respiração fica mais ofegante. Para quê? Para que os órgãos nobres se preparem para fugir ou atacar. Só que, quando a gente fica estressado ou ansiosa por longo tempo, então esse hormônio fica derramando, isso vai causar o quê? Uma fadiga do corpo. Então, sempre na dosagem certa, e o corpo tem condições de liberar na medida que a gente precisa. Controla o estresse, reduz a inflamação. Olha só o que Deus já nos proporciona de fábrica, só que nós precisamos ajudar o nosso corpo. Contribui para o funcionamento do sistema imune, mantém o açúcar no sangue na maneira que nós precisamos, e também mantém a pressão arterial. Ele age no sistema nervoso, age na maturação fetal, nos rins, nos músculos, nos vasos, enfim, o cortisol é o hormônio da vez, é o hormônio do dia. Algumas pessoas têm distúrbios, tem trabalhos que se referem à síndrome do comer noturno, então cuidado com isso, precisamos pedir ajuda quando isso acontece. E em pacientes obesas que apresentam características semelhantes, elas têm, durante o dia, falta de apetite, chega à noite e atacam a geladeira, e isso vai produzir uma insônia, porque agita todo o corpo, quando ele deveria estar começando a apagar as luzes, e a melatonina está agindo para diminuir o batimento cardíaco, diminuir a digestão, diminuir tudo, e a pessoa agita o corpo. Então, há uma dissociação entre os padrões alimentares e o sono, porque começa a comer tarde demais, quando já deveria estar começando a dormir. E isso vai levar a um humor deprimido. Esqueci de falar que tem os outros hormônios, o hormônio do crescimento, que também é liberado de madrugada, por isso que é importante dormir, e esse hormônio de crescimento, mesmo que a gente não esteja mais crescendo, ele revigora as células, ele restaura as células. Então, nós temos todo um complexo de hormônios que vão nos ajudar a envelhecer mais lentamente
e manter o corpo em dia. E também tem o ACTH, que também é um hormônio produzido no cérebro, que estimulam a produção de cortisol lá embaixo no rim. Então, só para ter uma ideia, o sol ou o dia, a claridade estimulam reações e à noite a melatonina vai estimular outras reações. Então, de manhãzinha, a liberação do cortisol, ele começa a ser liberado às 4 horas da manhã. O pico é às 7 horas da manhã. Então, não importa se eu sou plantonista da noite, se eu sou guarda noturno, 7 horas da manhã, a maior quantidade de cortisol vai ser derramado no meu corpo. Isso vai dando um aumento de pressão, aumenta a minha atenção, melhora a minha coordenação, as reações minhas são rápidas. Então, imagine em épocas de Covid. Eu preciso tomar bastante água, porque as células que vão me ajudar a combater o vírus, a bactéria ou o que sejam tumores, que fazem parte da minha imunidade inata, elas precisam estar numa corrente sanguínea suficiente, as células têm que estar roliças. Imagina uma viatura de polícia com pneus murchos, ou pneus furados, ou combustível ruim, ou sem combustível. Então, o corpo tem que estar pronto para combater, e nós temos condições, porque Deus já nos proporcionou esse sistema imunológico de fábrica, mas precisa ser acionado, que nem ligar o motor. Então, precisa caminhar meia hora por dia, que eu sempre falo. Caminhar meia hora por dia, tomar só 10 minutos para vitamina D, tomar 2 litros de água, dormir a noite dos justos e comer comida saudável, nada de comidas prontas, industrializadas. Então, o corpo precisa estar pronto para combater, senão não vai combater. E manter o peso num peso ideal, porque é sabido que nas UTIs, as pessoas de sobrepeso, pessoas com pouca vitamina D e pessoas que não fazem exercícios têm um pulmão pouco, é uma sanfona, o pulmão ele precisa ter um movimento bom de respiração para poder expulsar possíveis invasões. E o Covid é um vírus respiratório. Então, o que acontece ao anoitecer? A temperatura corporal, quando ela estava alta, e a pressão alta, ela vai diminuindo, porque a melatonina, ela vai levando o corpo a relaxar e diminuir todas essas funções. Então, mesmo que a gente queira inverter, a melatonina vai ser produzida. Eu vou mostrar mais para frente. Então, esse é o nosso cérebro. Esse é o córtex cerebral. Essa é a pineal, que produz a melatonina. E esse núcleo supraquiasmático, que é o tamanho de um grão de arroz, ele é o que comanda o relógio biológico. Então, desse tamanhinho, e faz grandes coisas. Como disse a Célia, né? Pequenas atitudes fazem grandes transformações. E aqui a glândula pituitária, que é a hipófise, que produz aquele ACTH, que estimula a produção de cortisol lá na suprarrenal, lá embaixo, perto do rim. Então, eu quero fazer agora um paralelo com a palavra de Deus. Deus já separava noite e dia. Então, temos que aproveitar ao máximo o nosso corpo, porque nós temos o equipamento necessário, mas temos que respeitar esse relógio biológico. De noite é para dormir, de dia é para agir. Em Romanos 13, 12 está escrito: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, Deus fala muito sobre luz e trevas. Lógico que do lado espiritual, mas nós temos o lado biológico, físico, que também temos que respeitar. Então, aqui é um gráfico em que esse é o rosa, que é o de dia. Durante o dia, o cortisol vai aumentando, aumenta a adrenalina, a serotonina. É lançada a serotonina, para quem não sabe, é um componente do bem-estar. Então, ela está sempre sendo produzida, principalmente quando a gente faz exercícios, ela é liberada
e diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse. À noite, o que acontece? A melatonina começa a ser produzida ao escurecer, e a adenosina, e preparando-nos para o sono repousante e revigorante. Então, nesse Nobel de Medicina, em 2017, eles fizeram uma experiência. Então, tem a plantinha mimosa, eles estudaram que quando era luz do dia, ela se abria. E chegava à noite, ela se fechava. Mas, aí que eles fizeram? Pegaram a mimosa, puseram no quarto totalmente escuro, breu total. O que aconteceu? De dia ela estava aberta, mas quando anoitecia, independente dela estar no quarto escuro, sem luz, à noite ela se fechava e de dia ela se abria, mesmo no quarto escuro. Quer dizer, o nosso corpo tem o relógio biológico. Independente se você vai estar trabalhando à noite, as funções vão continuar, os hormônios vão continuar. Mesmo que a gente acorde meio-dia, o cortisol vai ser liberado às 7 horas e a gente não vai ter aproveitado, porque é o melhor horário em que estaremos alertas e melhor produtividade. Em Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então, o nosso sistema também é assim, começa a ser despejado de madrugada e tem um pico e vai melhorando, 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 melhorando. Mas quando começa a escurecer, os hormônios diminuem. Em Gênesis 1:4, Deus já fez a diferença. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Então, o nosso corpo é assim, tem noite e dia. Temos que aproveitá-lo da maneira que Deus fez. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Em Jó 5:14 está escrito: de dia eles encontram as trevas. Então, quem inverte noite por dia tem que pedir ajuda, porque de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Então, fica tudo bagunçado. A gente atrapalha o corpo. Então, temos que prestar atenção. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, aqui está um embriãozinho de semanas, e aqui o que está escrito em Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É predestinação? Sim. Deus nos predestinou para luz. Deus nos predestinou para aproveitarmos o corpo que Ele deu. Então, que nós possamos aproveitar da melhor forma, como os hormônios são produzidos. Em Isaías 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Então, é um conhecimento do homem, que Deus dá sabedoria, e nós temos que aproveitar. Não adianta saber, ou não procurar saber, e não fazer o que já sabemos. Atos 17:11. Ao exemplo dos bereanos, eles eram considerados mais nobres por quê? Porque depois que receberam a mensagem, eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, nós temos que ler a escritura, porque não adianta querer agradar a Deus da nossa forma, nós temos que agradar a Deus da maneira que Ele quer que agrade, porque senão estaremos nos desviando de Deus. Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Então, vamos obedecer a Deus em primeiro lugar, no lado espiritual, mas também prestar atenção no que do que Deus nos deu como corpo físico. Porque senão a gente vai desperdiçar vida que Cristo se sacrificou por nós.
Então, eu tenho planos de dar a vocês esperança em um futuro. Tem gente que fala, morreu porque Deus quis assim. Não, morreu porque não se cuidou. Então, vamos nos cuidar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Às vezes é uma fatalidade, mas às vezes nós causamos. João 1,5, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Então, cuidado da maneira como nós agimos conosco e como nós cuidamos dos nossos queridos. E que exemplo nós estamos dando como cristãs para todos os que nos cercam. Olha só, Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Nós somos os hormônios que têm a hora e a maneira certa, e nós dependemos desses hormônios. Agora, temos que agir de maneira que aproveitemos esse potencial da maneira melhor. Há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Olha, aqui já não precisa nem o Prêmio Nobel da Paz descobrir em 2017, Deus já tinha dito para a gente, tudo tem sua hora certa. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito mais sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Então, assim, vamos ouvir o que Deus fez por nós, o que Deus quer de nós, e nós temos que dar o quê? As primícias para Deus. Buscar primeiro o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas é ação, buscar o melhor para nós, buscar o melhor, o que nós podemos ofertar a Deus. E em Salmo 118, 24, esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos nele. Esse é o dia e é durante o dia, não podemos desleixar e fazer pouco caso. Então, olha esses dois versículos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, são as dicas que Deus nos dá. Estamos passando por problemas? Temos a esperança. Estamos passando por tribulação? Sejamos pacientes, continuemos em oração. E por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Então, é dia após dia. A esperança nasce a cada dia. Hoje eu tenho uma esperança, amanhã ela nasce de novo. É isso que Deus quer dar para nós. Mas temos que continuar orando, temos que continuar sendo pacientes, sem murmurar. Então, olha, é isso que está dizendo esse versículo. Nós não desanimamos, porque exteriormente parece que estamos desgastados com doenças, com mortes, luto, com problemas financeiros, mas por dentro o nosso espírito está sendo renovado por Deus dia após dia. Em Isaías 55:1, venham todos vocês que estão com sede, mas nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos sentir dependência de Deus. A essas pessoas que ele chama, quem tem sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que é que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição.
Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva e farei uma aliança eterna com vocês. Então, nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos buscar a Deus e depender dele. E não é dinheiro que vai pagar isso, é a nossa fé, é o nosso temor e obediência. Salmos 25, 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Agora, nós já sabemos do relógio biológico, mas nós precisamos muito mais da esperança da eternidade. Então, eu percebo assim, se alguém vai contar um segredo, ele vai cochichar, vai sussurrar. Nós precisamos estar bem pertinho. E é isso que Deus fala. Ele vai dar o seu segredo aos que o temem. Nós precisamos estar bem pertinho, bem juntinhos. Em Salmo 113, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele está lá no trono, mas ele sempre está atento para nos ver. Em Colossenses 4, 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, como a irmã Célia falou. Não adianta a gente dizer que tem fé e o prédio despencando, e a nossa aparência ruim, porque a gente faz tudo forçado, faz com má vontade, ou desligados como a ovelhinha que se perdeu. Salmo 127, 2. Será inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, olha só, dormir tarde também é inútil. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, a melatonina é de graça. A gente dorme na hora certa e Deus nos dá de graça e ela vai agir por nós. Salmo 121, 3. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aqueles que te guardam. De dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. Deus cuida de nós. Ele, mesmo a gente dormindo, ele está dando. Salmo 19, 2. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, dia com dia, noite com noite. Nosso relógio biológico é assim. Os hormônios da noite são liberados à noite. E os hormônios do dia, de dia. Se a gente inverter, ou se a gente dormir até tarde, ou se a gente não dormir na hora certa, vai ser jogado um tesouro pelo ralo. Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não dá para acumular, eu não durmo 3 noites e aí eu recupero em 3 noites. Não, é cada dia. Perdeu, perdeu. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, a noite, a melatonina faz com que todo o organismo renove as células. Efésios 4, 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui Deus quer nos dar o melhor. Deixa a maneira antiga de viver, então vamos mudar. Ah, mas eu não sei como começar. Então, vamos passo a passo, mudando os horários, mudando as rotinas. E a nossa rotina, segundo a neurociência, tem que montar rotinas a seu favor. Ah, eu não gosto de água, não consigo. Uai, não consigo até 3 anos de idade, depois tem que conseguir. Eu não consigo tomar banho, eu não consigo escovar os dentes. É uma rotina que eu preciso montar a meu favor. Não consigo ler a Bíblia? A Ana Cristina, a cunhada da Ana Cristina ensinou a Paula, a Paula Appendino. Vamos ler um capítulo por dia, pelo menos.
um capítulo por dia, mas temos que ler a palavra de Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus sem ler a palavra? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado. E aí teremos um espírito inabalável. Então, renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, os hormônios renovam-nos dia após dia, noite após noite. Em João 9,4 nós lemos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto temos vida. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Depois que eu adoecer, depois que eu partir, depois que não der mais, aí quando tiver Alzheimer, não dá mais para trabalhar, mas é de dia. E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Olha o ritmo circadiano. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus é a luz do mundo. Então, vamos andar com Jesus sempre ao nosso lado. Romanos 13:11. E eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Hora de acordar? É hora de acordar. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, no espírito também é assim. Vamos deixar as trevas. A hora de luz é a hora da luz. 1 Tessalonicenses 5:5, porque vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, não vamos dormir. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, qual que é o melhor horário para estarmos de vigília? Qual é o melhor horário do cortisol? Começa às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã é o auge. Então, se a gente dormir até tarde, vamos perder o horário em que melhor vigiamos e estamos mais alertas. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos, tomando como capacete a esperança da salvação. E é isso que Deus quer nos proporcionar, que possamos ser diurnos, possamos aproveitar a luz do dia. Então, que Deus nos abençoe e que possamos cuidar do nosso corpo físico e espiritual. Amém? Amém. Obrigada, Bui. Deus abençoe. Oi. Muito bom. Oi, Raimunda. Oi. Boa noite. Então, quando você estava falando aí, Bui, eu estava lembrando de provérbio, que a mulher sabe, acorda 6 horas, né? Às vezes até mais cedo. Olha que legal. Então, vamos abrir agora para o bate-papo. Alguém quer fazer alguma pergunta para a nossa irmã Cleia? Eu estou sempre confundindo a Cleia com a Cleide. A Cleia ou com a Buê. Vamos fazer perguntas. Fiquem à vontade, tá? Bem, boa noite para todas. Boa noite. Eu quero perguntar para a Buê, né? Eu tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Então, eu acho que eu não tenho mais cortisol funcionando no meu organismo, porque eu estou sempre com dores nas articulações, né? E quando eu fico muito atacada de dores, eu faço um coquetel que eu sei que é prejudicial, né? Mas acabo fazendo. Eu estou até tentando evitar. No momento, estou com dores nas articulações e esporão, e não estou tomando anti-inflamatório. Eu estou me segurando ao máximo. Mas geralmente eu faço um coquetel daqueles, né? Eu já tomo
a pregabalina, né? E que já não sinto mais tanto efeito com a pregabalina. Aí eu eu insiro a nimesulida com dipirona 1 grama e Dorflex, para que eu consiga, assim, se eu tiver que andar um pouco, né, eu tomo esse coquetel, porque hoje mesmo eu estava no quintal lavando umas blusas que lavar na mão, né? Mas aí eu tinha que lavar um pouco e sentar, lavar e sentar, né? E mesmo assim, uma dificuldade tremenda. Então, tem alguma forma de eu aumentar esse cortisol para que ele haja mais nas minhas dores? Então, tudo é investimento, né? Nós precisamos fazer que haja circulação, que haja movimentação do corpo, que haja um alongamento. Inclusive, a fibromialgia tem a ver também com os alongamentos e uma nova forma de vida. É lógico que no seu caso você vai precisar de medicamentos, sim, mas muito cuidado com esses coquetéis, porque eles podem aliviar na hora, mas assim, tudo passa pelo fígado, pelos rins, e acaba, a longo prazo, prejudicando mais. Então, assim, tudo sob orientação médica, e assim, é muito importante que a gente vá ao sol, que a gente faça exercícios e alongamentos, que mantenha o corpo num peso ideal para a altura, porque senão o corpo só vai entrar num círculo vicioso, né? Selecionar os alimentos e tudo que é mais simples e menos prejudicial do que o coquetel, e aí e a saúde, né? Assim, nós temos que lançar mão do que Deus já nos deu, e a sabedoria vem através de informação. Então, a Jovem Pan começou um curso, Construindo Liberdade, né? E eles falam isso para repórter, que a gente só constrói a liberdade através de informação. Então, assim, você tem os dois problemas sérios e o médico vai te orientar da melhor forma, mas cuidar do corpo faz parte também. Porque se a gente ficar parado, o corpo vai reagir. Então, eu fazia caminhadas, inclusive caminhadas antes de eu ter chikungunya, né? Que em 2016 eu tive chikungunya, e de lá para cá é que eu parei de caminhar. Eu caminhava porque eu tinha que economizar passagem, então eu caminhava um bom pedaço, né? Todos os dias, tipo 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar, né? Aí depois eu tive a chikungunya, e com a chikungunya ativou essa artrite. Então, só que os médicos, eles não querem me passar mais remédio, porque eu já tomo muitos remédios. Eu tomo já antidepressivo, né? Eu tomo methotrexato para artrite, né? Então, eu só não estou tomando mais corticoide, que eu mesma fui diminuindo, fazendo um desmame gradativo, só que ninguém quer me passar anti-inflamatório. Então, quando eu estou com muita dor, que eu não consigo me locomover, então eu sei que é errado, mas acabo fazendo esse coquetel, né? Eu só falo que, assim, tem que achar alguém, se você quiser, depois me chama em particular. Eu não sou especialista, mas, assim, podemos conversar, porque aí é um caso específico que a gente vai colocando mais... porque é longa a história, né? Então, a gente vai conversar no particular e a gente vai tentar ajudar, tá bom? Ok. Obrigada, Damares. Alguém mais? Se ninguém mais tem, eu posso fazer outra pergunta? Pode sim.
essa questão do sono, né? O que acontece mesmo muitas vezes eu acordando cedo, se eu não tomar medicação para dormir, eu não consigo dormir, né? Eu já tentei, fiquei 2 dias e noites assim, sem conseguir dormir. Então, eu preciso de tomar medicação para dormir. Só que eu quero tirar essa medicação. Então, o que eu posso fazer para estimular? Na verdade, o corpo, tudo é treino, e assim, imagina quantos anos você está tomando remédio, isso para tudo, né? E quantos anos você precisa persistir, insistir para que o corpo mude, porque o corpo está viciado nisso, né? Por isso que eu falo, a gente entra num círculo vicioso, e isso tem que tomar bastante cuidado. E nessa live de psiquiatria que eu participei, de ouvinte, né? Que eram amigas minhas, era insônia na mulher. Então, você tem que fazer a higiene do sono. Então, ver o que fazer de errado e vai mudando e insistindo. É como tem o nenenzinho aqui, a minha neta tem 1 ano. Então, eles têm uma rotina, mas tem que insistir. Aí tem dia que não dá certo, mas tem que insistir, porque a nossa mente e o nosso corpo têm que ser disciplinados, porque são treináveis. Lógico que cada vez fica mais difícil, mas é treino, e não são 2 dias, 3 dias, não, são semanas, mas é uma insistência, persistência, e é muito treino. A gente não consegue ser um atleta em 3 dias. É treino todo dia, e é um treino pesado. Então, assim, depois a gente conversa. Ok. Posso falar uma coisinha, gente? Boa noite. Obrigada. Oi, Ângela. Oi. Pode falar. Muito feliz de vê-las. Eu estava na aula da Linda, aí depois eu fui para outra aula lá de Pernambuco. Oh, meu Deus do céu, acho que é. E eu estava assistindo vocês um pouquinho lá e um pouquinho aqui. Agora coloquei aqui para assistir vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu estava com muita dor no peito, né? Assim, eu estava achando que estava sentindo caroço, eu estava preocupada. Aí eu fui correndo, liguei para a doutora Buê. E eu estava tomando diclofenaco. Aí o que ela falou assim, Ângela, não precisa ficar tomando remédio, você tem que tomar água, caminhada eu não faço, tá, Buê? Caminhada eu não estou fazendo, não. Você tem que tomar bastante água, e assim, e eu parei de tomar remédio mesmo, tanto é que, graças a Deus, a dor que eu estava sentindo passou. Eu acho que é mesmo, como eu falei para ela, que eu acho que eu tenho uma gatinha, eu acho que ela pulou em cima de mim com tudo, mas na minha cabeça eu já estava achando que eu estava sentindo um caroço, que estava doendo, e graças a Deus passou. Passou, e é isso aí que eu quero falar para vocês. Amém. A gente vai em Deus orar, orem muito, sabe? Quando eu oro, eu falo, Senhor, o Senhor que curou o cego, curou o leproso, coloca a sua mão santa, me protege, me limpe. Graças a Deus, eu também tenho umas alergias na pele. Eu estou orando tanto para Deus me curar, que eu acho que ele vai falar assim, ó, ela está pedindo tanto para mim que eu já vou limpar ela de vez e vou curar. E graças a Deus estou ficando curada. Amém, amém. Alguém mais? Quando ela estava falando, a Ângela, o nosso cérebro nos trai também, né? Ainda tem isso. E a gente não esvaziar a mente para dormir, minha irmã, não esquece. Fala, Eleusa. Sou eu posso falar? Pode, Eleusa. Glória a Deus, eu estou matando a saudade de tantas pessoas que eu estou vendo aqui, a Valéria, que eu amo tanto, e tantos anos, e eu dou glória a Deus por todas as minhas irmãs. E a aula da Buê foi maravilhosa, e
informação, né? E nos instrui tanto, eu louvo a Deus por isso. E a mente, nossa, ela falou assim, né, que precisa ser disciplinada. E, às vezes, a gente não acha isso, né? A gente vai pensando as coisas, mas é verdade mesmo, a nossa mente já tem que ser disciplinada, né? E eu tive um processo de depressão, e comecei a tomar remédio, mas eu achava assim que eu não queria ficar escrava de um remédio, e Deus foi tão maravilhoso comigo que eu pedi muito para Deus isso, para Deus me curar. E aí Deus foi me instruindo e eu fui sabendo ordenar os meus pensamentos, a não pensar em coisas negativas, e isso me ajudou muito. Então, eu queria, assim, compartilhar isso com as irmãs, né? Que a nossa mente, ela deve ser mesmo disciplinada, né? Saber, a gente, eu vou me preparar para dormir, eu vou comer coisas leves, né? Que nem a Boê falou, tomar muito cuidado com a nossa alimentação e nos disciplinar. Isso vai nos ajudar muito, assim, ajudar muito a gente. E um beijo para todas as irmãs, e eu louvo a Deus pela aula. Louvo a Deus. Amém. Sueli do Espírito Santo. Eu queria perguntar a Boê, não sei se é a área dela, mas assim, nós quando chegamos à parte dos 50 anos e nós não conseguimos mais menstruar. E aí, ficamos com a pele ressecada, o cabelo e a unha também fica diferente. E aí tem os remédios, porque aí o nosso corpo não produz mais estrogênio, aquele estrogênio que a mulher tem quando está menstruando. E fica tudo muito, muito difícil, porque entramos na menopausa, o calor é intenso, né? Como todo mundo fala, eu também sinto muito calor. Só que, assim, eu não queria tomar remédio. Eu estou comendo alguns legumes que fala que é bom, que tem alguns estrogênio, essas coisas que faz com que a gente alivie um pouco o calor, os hormônios, né? E, assim, por que a gente, quando chega nos 50 anos, que termina o ciclo da menstruação, e nós passamos por essa fase de a pele não estar mais bonita, né? O cabelo não fica mais tão viçoso como antigamente, e vamos perdendo também a produção de células que vai morrendo sobre os nossos rostos também, né? Vai ficando tudo enrugado, o rosto vai ficando diferente. Eu não sei. É o seguinte, uma vez eu vi um dermatologista francês que deu uma entrevista, uma palestra, e ele disse assim, que as mulheres gastam muito dinheiro com cremes caríssimos, enquanto que a hidratação da pele é de dentro para fora e não de fora para dentro com cremes. Então, o creme serve só de anteparo, para não perdermos o líquido da pele para a atmosfera. Mas a hidratação se faz com água. Então, é muito simples, é igual a história de Naamã. O Naamã chegou lá no Rio Jordão, poxa, eu vim de longe e mergulhar nessa água lodosa, por que lá na Síria tinha tanta água boa? Aí o que falou o subordinado dele? Meu pai, se fosse difícil, o senhor não faria. Então, o que nós temos de fazer é andar no chão, andar em cima, no mesmo lugar mesmo, tomar muita água, comer comidas saudáveis. Nós fizemos missão médica em Manaus, né? E as manauaras vão dizer, não tem, assim, remédio. O que o povo usa? É fitoterapia, são as ervas, são os alimentos naturais,
as folhas, as flores, enfim, Deus já nos deu. Então, muitas pessoas acabam tomando remédios, até hormônios. Eu estou em menopausa há mais de 20 anos. Então, assim, se a gente fizer as coisas que Deus nos informa que o nosso corpo deveria fazer e não fazemos, se nós obedecêssemos o que Deus criou para nós com um manual de instruções, muita coisa poderia ser prevenida. Então, na medicina, 80% das doenças são preveníveis. Então, mesmo a menopausa é ruim, mas é uma transição, a gente não pode segurar e vamos viver da melhor forma com o que a gente pode ter. Mas a alimentação, exercício, água, sono são primordiais, né? Então, assim, é o que eu posso dizer, lógico, e o médico vai ver se a gente precisa mesmo de remédio, mas aqui em casa somos 2 médicos e quase não usamos remédios. Então, assim, como a gente sabe os malefícios que um remédio faz, a gente opta por usar o menos possível e mais os naturais possíveis. Então, essa é a resposta que eu posso te dar, mas não tem jeito. Envelhecer, nós vamos envelhecer mesmo, e faz parte da vida, né? Não tem o que fazer mesmo. Obrigada. Alguém mais? Linda, meu bem. Eu quero agradecer pelos estudos aí, tanto da Célia, ela é uma visionária, tá? O exemplo dela, e o estudo da Buê também, ótimo estudo, assim também como o da Linda, da aula da live passada, né, que eu aproveitar a oportunidade também para falar, porque muita gente estava falando, eu não comentei. Mas muito rico esse ensino aí, para a gente aprender e pôr em prática, né? 3 mulheres sábias, vamos falar assim, né? Que Deus continue te dando essa sabedoria para compartilhar com a gente, né? E a gente aproveitar essas oportunidades. Muito obrigada. Nós já estamos no nosso limite. Alguém mais quer falar? Não pergunta, não. Pergunta, não. Valéria, minha linda, que saudade. Hoje eu estou muito feliz. Olha aqui, eu vi tanta mulher bonita hoje. Aí eu vi a Linda primeiro, aí eu falei que ia assistir uma palestra com a doutora Buê, e agora vejo Valéria. Eita, nós, que felicidade. Amém. Que saudade de vocês, meninas. Beleza. Oi, amor. Beijos. Eu quero convidar vocês para a próxima sábado. Nós vamos ter uma aula especial, nosso encontro daqui do Amazonas. Nós vamos ter o 35º EFICAM, que é o encontro feminino. Ano passado não houve, por causa da pandemia. E este ano a gente vai ter que fazer uma live mesmo. E aí vai estar a Kátia Crispim esse sábado que vem, tá bom? Para vocês, fora de Manaus, vai começar às 16 horas, que é horário de Brasília. Ok? Eu vou estar compartilhando o link. Aliás, é o mesmo endereço que você acessou hoje. Tá? Então, vocês estão bem-vindas para esse encontro. Amém. E agradeço a presença de todas vocês. Todas vocês servem em ações, estão sempre trabalhando. Agradeço muito. E agradeço especial a Célia, que nos trouxe essa motivação de trabalhar para o Senhor
mesmo do lado do seu esposo. Olha que linda, né? Casal para o Senhor é tudo de bom. Eu dou graças a Deus por você, irmã, Amém. que nos deu essa motivação, vendo alguma situação no prédio da igreja, dentro da igreja, faça, né? Traz Não seu espere. carregador aí para mim, por favor. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ninguém fez isso, por que não você, né? Muitas vezes acontece isso, e crítica a gente vai receber sempre, mas graças a Deus por você. Obrigada, Buê, sua experiência, você tem tanto a nos ensinar. Nossa, eu queria ser sua vizinha, irmã, para estar todo dia caminhando com você. Eu sei que você... A Buê, eu lembro que é o pouco que eu conheço dela, mas a última vez que a gente conversou alguma coisa, ela disse que vai dirigindo para o trabalho dela, ela vai fazendo os cursos dela online. Ouvindo, né, Buê? Vendo todas as lives que ela puder, ela vai fazendo ao longo do percurso dela. Trabalha e volta, vem estudando e tanta coisa para fazer. Então, aproveita sim. Essa mulher aproveita o máximo do seu tempo. Obrigada por nos ensinar mais, irmã. Amém. Deus te abençoe. Amém. E obrigada, Carol, Roselane. A Silvana não pôde entrar hoje, o celular dela está com problema. Aliás, ela tem um celular novo. Acho que deu problema e não deu certo. Mas agradeço. E convido vocês, sábado que vem, para o nosso encontro aqui no Amazonas. E, Teca, tem um aviso aí, Teca, para terça-feira. Aproveita aí. Teca, fala aí. Oiê! Estão todas terça. convidadas. Terça-feira, 1 ano de programa Comunhão Mulher, às 21 horas. Todo mundo conosco para comemorar esse grande dia. Silene também vai estar conosco e muitas outras mulheres que serão surpresa para nós. Algumas estão aqui com você, que eu já vi. Então, todos estão convidadíssimas para a nossa festa de aniversário na próxima terça-feira. Então, não percam. Eu só quero dizer assim, Buê, muito obrigada pela sua presença, pela sua aula, sempre didática, fantástica. E eu quero dizer para você, Silene, não fica com ciúme, porque eu sou vizinha da Buê agora, então... Eu não estou sabendo que vocês estão aí evolucionando. Você viu? Quando você vier aqui, você já tem 2 casas para visitar. Eu já falei isso para Silmara aí hoje, que está aí com você também. Ela está lá, nem sei onde ela está, se é Canadá, Estados Unidos, está aí com a gente hoje. Eu já falei para ela, quando ela vier aqui em Atibaia, ela já tem 2 pessoas para visitar. E se Deus quiser, eu sei que vai ter muito mais. Então, estamos trabalhando para que o reino cresça muito nessa cidade e que o Colheita Brasil chegue em cada capital para que a igreja esteja completamente, que o Brasil esteja coberto, né, com a igreja. Então, beijos, muito obrigada, viu? Buê, Carol, Silene, Célia, muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Olha, eu quero lançar um convite a todos vocês, como Célia e outras servas que a gente sempre traz para mostrar o trabalho lindo que todas as mulheres fazem nas suas congregações. Se você tem algo que queira nos compartilhar, entre em contato comigo, ou com a Carol, ou com a Roselane, ou Silvana, e a gente pode agendar a sua participação, tá bom? Aí é a Carol que vai fazer a entrevista, isso aí ela faz muito lindo. Então, muito obrigada a todas. Silene? Sim, fala. A Linda levantou a mão e a Deise também, eles querem falar. Então, vamos lá, ouvindo. Quem? Deise? Boa noite, amadas irmãs. Eu quero agradecer a Bui pela palestra. Som está baixo. Deixa eu ver se consigo aumentar, peraí. Só falar mais alto dele. Deise.
Linda, fala aí enquanto ela se arruma. Eu só queria ressaltar a importância desse ambiente, que quando a Célia começou a falar, o Zoom ficou me avisando que era Jesus falando. Amém. Amém. A gente comentou sobre isso, eu disse, eu posso deixar Jesus aqui? Pode deixar. Fantástico, amém. Eu não estava conseguindo conectar, aí meu filho veio e colocou a senha Jesus, e aí ficou aí a senha Jesus. Aí eu resolvi deixar, as meninas falaram que podia deixar, eu deixei. Mas com certeza é Jesus falando aqui, né? Porque tudo é para Ele, então com certeza Jesus está aqui no meio de nós. Amém, amém. Amém, tá mesmo, tá mesmo. E a Deise? Nada? A Deise sumiu. Pois é. Será que aconteceu? A gente ainda domina essas tecnologias. Aqui e ali a gente está apanhando. Selene, mas você sabe que quando eu fui colocar a senha Jesus, eu não estava conseguindo, eu tive que chamar minha filha para colocar para mim. Ela precisava digitar Jesus, irmã. Então, não, eu digitei também. Tudo não é para casa. É que o notebook tem algumas coisinhas que eu não sei mexer direito, né? A Célia pegou primeiro, então a Célia... É isso que eu ia falar. Tinha prioridade. Eu falei, Jesus já é meu. Vai, Deise. Pode falar, Deise. Eu ia apertar o fio e desliguei tudo aqui. Desculpa, meninos. Estão me ouvindo agora? Sim. Queria agradecer a Bui pela palestra, que nos mostra como é importante o equilíbrio, né? Tanto espiritual como na nossa vida física. E é muito importante a gente sempre lembrar disso. Jesus nos mostra em vários momentos, né, na palavra, que nós devemos sempre estar buscando equilíbrio. E também queria agradecer a Célia, porque nós que trabalhamos para o Senhor, servindo as irmãs na igreja, a todo momento nós temos que ficar lembrando umas às outras a importância do serviço, e que no final, esse serviço que nós prestamos, ele é revertido para o nosso benefício, né? Quando você, por exemplo, se prepara para ensinar um grupo de mulheres, você tem que buscar mais conhecimento na palavra e você acaba sendo edificada. Quando você tem que se preocupar com o prédio de onde a igreja se reúne, que seja, você dedica tempo, e aí você também vê a importância, né, de separar tempo para as coisas do Senhor, e tudo isso nos ensina um crescimento diário, né, e aí que nós vamos cada vez nos parecendo mais com Cristo, por nos preocuparmos com o próximo. Então, eu queria agradecer muito, essa noite foi muito edificante para mim, viu? Amém. Um beijo, fique com Deus. Amém. Irmãs, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Depois eu vou, não hoje,